A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. E hoje, dia 28 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória. O tema de hoje é forte. Glória a Deus. Hoje nós invocaremos ao Senhor, Nós intercederemos para que a pessoa que estará conosco, ou essa pessoa que de repente já está com você, Para que essa pessoa, ela seja alguém que vive o Evangelho com a ousadia do Espírito Santo e não tolera o pecado. Aleluia! É forte. E para nossa meditação, E depois de intercessão, nós vamos ler o versículo que está lá em 2 Timóteo e Apocalipse. 2 Timóteo, Apocalipse e Efésios. Glória a Deus. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse tema é forte, viu, amados? É muito forte porque nós mesmos, sem perceber, incorremos nesse erro por diversas vezes. E ainda que pareça um erro banal, é um erro muito grave. Não viver a fé de forma destemida, Não dar lugar ao Espírito do Senhor para exercer a ousadia de Deus, a sermos ousados no Espírito Santo, é muito grave. E a gravidade tem como consequência a perda da salvação. Porque a gente sabe que os covardes não entrarão no reino de Deus. E quantas vezes nos acovardamos de confrontar um pecado de alguém, ou mesmo com amor, chamar a atenção, dizer, olha, a Bíblia fala assim, olha, não pode. E assim nos omitimos de falar algo que precisa ser dito para não aborrecer a pessoa. Mas Jesus disse que aquele que não aborrece pai, mãe ou filhos e etc. por amor a Cristo, não é digno dele. Deus seja louvado, há poder no sangue de Jesus, para que nós possamos então tomar posse do nosso lugar de filho, E purificados, exercermos a ousadia do Espírito Santo, e assim também será com aquela que o Senhor permitir e colocar ao nosso lado, porque será por bênção em nossa vida. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece, com ela ele não acrescenta desgosto. E se você tem ao seu lado alguém que vive o Evangelho de forma destemida, essa pessoa, além de não se acovardar, não te induzirá a se acovardar quando Deus ordenar que você se posicione, ou que ele, ela, se posicione. Então, se for alguém que tem o dom de cura, estando diante do enfermo, não haverá vergonha, não haverá constrangimento para não levantar as mãos e orar pela cura. Crer, Assumindo um lugar de filho de Deus, crer, e ali o Senhor manifestar o poder dele. Se a pessoa está diante de alguém endemoniado, e a pessoa tem a convicção da sua vida com Deus, e sabe que foi chamado para libertar cativos, vai orar, vai ter a ousadia necessária para ordenar aquele espírito imundo que saia, e aquela vida vai ser liberta no poder e na autoridade do nome de Jesus.
E todas as obras, né, que esse homem, essa mulher realizará no nome de Jesus para o reino, serão feitas com amor e com equilíbrio. Duas outras virtudes que faltam muito entre os que se congregam na casa do Senhor, né? Tanto o amor quanto o equilíbrio. Mas dando continuidade, lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove-as. Olha que interessante. Quando nós pedimos ao Senhor que nós mesmos e a pessoa que estará conosco seja alguém que vive o Evangelho de forma destemida, a gente indiretamente também está pedindo a Ele que essa pessoa se enquadre perfeitamente nesse versículo. Porque você pode, por omissão, ou seja, por deixar de fazer, né, deixar de corrigir, deixar de repreender, ser partícipe de um determinado pecado de alguém. Ainda que aquele pecado você mesmo diretamente não cometeria. E aí, o Senhor, ele nos adverte, a gente não apenas ser cúmplice, ou seja, não sente a mesa para praticar aquele mal, mas também reprove, corrija, fale, olha meu irmão, isso aí não está certo não, a Bíblia diz assim, 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 é melhor a gente parecer chato e crentão demais para o irmão do que ser reprovado diante de Deus. E eu creio que nesse aspecto, muitos de nós temos falhado diariamente. Porque se dizer crente e falar de Deus e ouvir músicas de Deus e estar nas congregações onde aqueles que são de Deus estão, é fácil. Mas na hora que somos chamados a nos posicionarmos, é que nós somos convidados a olhar no espelho e ver qual é o Espírito que habita em nós. Se é o Espírito de Deus, o Espírito de amor, poder e ousadia, ou se covardia. Porque se for o caso, nós devemos nos arrepender da nossa culpa e pedir ao Senhor que nos revista do seu poder, e se houver algo a ser consertado, assim seja, o Senhor assim o faça. E por isso nós nos colocaremos perante o Senhor para que assim seja acerca dessa pessoa que estará conosco em nossas vidas. Dando continuidade, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 20, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aleluia. Eu conheço as suas obras, e o seu amor, e o seu serviço, e a sua fé, e a sua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerar que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Glória a Deus. É forte, né, irmãos? Forte. Jesus amado. Louvado seja Deus. Uma palavra dessa, nos dias de hoje, que o mundo está tão idólatra. O mundo está miseravelmente idólatra. E pior ainda, a casa do Senhor infestada de servos de Jezabel,
de homens e mulheres com espírito de Jezabel, falsas profecias, falsos ensinamentos. E você lê essa palavra, meu Deus do céu, aleluia. Veja que a igreja de Tiatira, ela tinha obras, ela tinha amor, né? As últimas obras dela eram ainda maiores do que as primeiras. Mas nem por isso o Senhor deixou de identificar esse erro gravíssimo. Porque aquilo que a igreja de Tiatira estava tolerando era algo que não só corrompia os pequeninos, né, aqueles que iam buscar o Senhor, mas que também ia conduzir a alma deles para o inferno. E a igreja estava tolerando. Assim somos nós. Né? Assim, muitas vezes, temos feito. Deus tenha misericórdia de nós. É importante que nós busquemos ao Senhor acerca disso também. Né? Não só para nós, mas principalmente para aquele que estará conosco, para que possamos de fato viver um só Espírito, que é de Deus e agrada a Deus. Né? Então, não basta fazer boas obras quando há tolerância do pecado. É aquela pessoa que você ama, que é seu amigo, sua amiga do peito, mas que é idólatra. E você evita né, situações de confronto ou mesmo conversar com muito amor, né? Evita qualquer tipo de manifestação que possa confrontar a pessoa no seu pecado. Só que nesse caso aqui da palavra do Senhor, o Senhor, ele não está falando de quem está lá fora. Né? Ele não está falando de quem está lá servindo ao abominável, ao engano, a obra do engano, a obra apóstata. Nós sabemos que é isso que a Igreja Católica é. O Senhor nem está se dirigindo a esse, ele está se dirigindo ao povo dele, a igreja que servia a ele. E dentro da casa do Senhor estava acontecendo a tolerância ao pecado da idolatria, a tolerância ao pecado dos falsos profetas, que acontece hoje em dia também. A Igreja de Cristo continua tolerando falsos ensinamentos, continua tolerando heresias, né? Admitindo influências corruptas na casa do Senhor. E tem se calado diante das obras do engano. E por isso nós oraremos ao Senhor para que esse homem e essa mulher do Senhor, para as nossas vidas, seja liberto nesse momento de toda covardia, né? E tendo o espírito de temor no Senhor, o Espírito Santo, o espírito de ousadia e da excelência de Deus. Não tolere o pecado, não tolere ao seu lado os falsos profetas. Não apenas não tolere, mas também corrija com amor, com a temperança necessária, mas não se acovarde. E nós buscaremos acerca disso ao Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Oremos. Ligue-se ao trono da graça do Senhor. Leve seu pensamento e seu coração a Deus. E clamemos a esse Deus que é poder, que tem poder e autoridade para lançar por terra o mal, que possa estar atuando, né, na vida de alguém que está aqui de repente orando comigo. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Adorado. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, não apenas
com os nossos lábios, mas também com o nosso coração, com a nossa vida e de todo o nosso ser. Pai, perdoa nossos pecados, os pecados conscientes e os pecados inconscientes. Perdoa-nos, Senhor, expia-nos. Nós liberamos perdão e assim cremos que a nossa oração ela está sendo ouvida, está chegando ao seu trono. Senhor, revela-nos, Senhor, nossas falhas, aonde possamos estar errando, muitas vezes pensando que estamos acertando. Revela, doce Espírito. Se há alguém entre nós com escama nos olhos, seja arrancada agora, para a honra e glória do Senhor. Traz no Senhor a consciência, traz no Senhor a sabedoria, a sobriedade absoluta em Cristo, para que possamos viver a fé racional que te agrada, que produz salvação, que produz poder do Senhor operando em nossas vidas. E operando o Senhor, ninguém impedirá. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Assim, nós unimos a nossa fé nesse momento para pedir ao Senhor que não apenas nós, Senhor, mas também nossos esposos e esposas sejam revestidos do teu Espírito, tenham a presença do Senhor em suas vidas, de modo a agir com um proceder que te agrada, sejam ousados na fé, exerçam a militância do Senhor com ousadia sobre a face dessa terra, em nome de Jesus. Pai, vai ao encontro dessa pessoa nesse momento, meu Deus. Jesus querido, derrama agora o seu poder, opera a libertação, opera, Senhor amado, a cura de todas as feridas espirituais e emocionais, de modo que purificado e cheio do teu Espírito, ao estar em nossas vidas, essa pessoa exerça o sacerdócio do Senhor com excelência e seja agradável ao Senhor, ainda que para te agradar seja necessário aborrecer alguém, mas tenha uma conduta irrepreensível diante dos seus olhos e não tolere de modo algum o pecado. Em nome de Jesus, alguém que com ousadia corrige, exercendo o amor e também a temperança do Senhor, sendo também manso, mas intolerante ao pecado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa oração, meu Pai. Escuta-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Responde-nos, porque nós invocamos ao Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Não há imagens de escultura que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, nariz, mas nem respira. E não se pode nem tombar, porque caem, quebram, despedaçam, não passam de gesso, madeira, tinta. Não, nós clamamos ao Senhor, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E nós estamos aqui, meu Pai, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos, que sonhamos e esperamos. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e nos faz subir como águias e não cansar e não nos fadigarmos, mas cheios do poder do Senhor, encorajarmos uns aos outros, transbordarmos do teu Espírito, Senhor. Oh, Jesus, responde a nossa oração.
Atenda-nos, meu Pai. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Rei soberano. Pai, reveste nesse momento essa pessoa por quem nós intercedemos, que o Senhor já conhece. Reveste agora do seu poder, meu Pai, e liberta no nome de Jesus. Entre na casa, Senhor, entre na casa onde há alguém alvo dessa oração nesse momento. Quem sabe, meu Deus, alguém que já convive e ali aguarda-se o casamento. Quem sabe, meu Deus, alguém que já convive e ali aguarda-se a libertação, a cura, a transformação. Entre nesse momento, Pai, faça morada, Espírito Santo. Entre nessa hora, Senhor. Opere transformação, opere libertação, opere renovo. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Pai, visita-nos individualmente, cada uma nas suas necessidades, cada um na sua necessidade. E no nome de Jesus, meu Deus, vá ao encontro dos nossos maridos e esposas. E opere de tal forma que haja um caráter do Senhor, aleluia, renovado pelo teu Espírito. O caráter de alguém que não compactua com as obras infrutíferas das trevas, mas defende o Senhor e o seu santo nome, se for preciso com a própria vida. Faça isso, Pai. Põe teu espírito de ousadia e destemor, meu Deus, para a honra e glória do Senhor, para a prosperidade da sua obra nessa terra. Aleluia. Doce Espírito de Deus, nos ensina a orar, Espírito Santo. E tudo que eu não pedi, intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Espírito Santo, tudo aquilo que eu não falei, que não foi dito, porque eu creio que foi o Senhor quem falou para nós. Aleluia. Continua falando aos nossos corações, Espírito de Deus. Continua ministrando e nos convertendo a Ti. E nos despertando para o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Para o caminho que verdadeiramente leva até o Senhor. Pai, obrigada por essa oportunidade. Eu te louvo e te exalto. Declaro que só o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor proverá todas as coisas, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.